Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro das quartas-feiras. Por enquanto, estamos nos reunindo nos lares das nossas casas e eu, daqui da minha casa, estou ministrando a palavra a você, na inteira certeza que esta palavra alcance o seu coração, alcance a sua família, ela seja benéfica à sua vida nesses tempos de pandemia, nesses tempos de coronavírus. E a princípio eu gostaria de orar com você, pedindo a bênção de Deus por você que está aqui ouvindo e me vendo, pela sua família, para que a graça do Senhor, o seu amor e tudo aquilo que Ele é e representa para mim e para você, possam chegar na sua casa e fazer morada aí no seu lar. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, agrupe-se aos seus familiares aí e vamos orar. Pai querido, receba a nossa adoração, receba a nossa invocação e obrigado porque o Senhor ouve a nossa voz. Obrigado porque o Senhor ouve a nossa oração. E eu peço a Deus a bênção sobre cada um de nós. Eu aqui com a minha família em casa, os nossos irmãos reunidos nas suas casas, que possam receber porção dobrada da tua graça e experimentar o descanso e a paz que vem do Senhor. E que esta palavra que vamos ministrar agora, ela seja algo especial do Senhor para cada um de nós. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Em tempos de coronavírus, nada mais verdadeiro do que este pensamento do pastor A.W. Tozer. Um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Eu caminharia mais e diria: um mundo assustado precisa de uma igreja fortalecida. E que esta palavra venha fortalecer o seu coração. Que esse tempo de reclusão, de quarentena, seja um tempo de comunhão com Deus e fortalecimento. E saiamos desta pandemia fortalecidos para a honra e glória do Senhor. Eu estava notando e vendo algumas manchetes dizendo que nós estamos numa guerra. O presidente da Câmara, ele defende o orçamento de guerra. Profissionais de saúde se desdobram na guerra contra o coronavírus. A tropa de inteligência artificial entra em guerra contra o coronavírus. Guerra, como as Forças Armadas estão atuando contra o coronavírus. Militares colocaram um verdadeiro plano de guerra em prática. É uma guerra, todos dizem. É uma guerra real, física, mas também é uma guerra espiritual. E na guerra física, na guerra humana, na esfera em que vivemos humanamente falando, nós precisamos usar armas humanas. E usar armas humanas nada mais é do que agir com graça e bem informados. Aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não vai fazer. As armas humanas são usadas por mim e por você. E algumas orientações para você nesta noite. Leve a sério tudo aquilo que as nossas autoridades sanitárias colocam diante de você. Evite disseminação de notícias falsas. Evite fazer aquilo que você não precisa e é necessário você ficar quieto, em quarentena, na sua casa. Não se deixe tomar pelo pânico, pelo histerismo, que é tão comum nesses tempos pelos quais nós estamos vivendo. Mas eu queria dar mais uma orientação para você. Preste algum auxílio, se você pode, como voluntário, em especial às pessoas do grupo de risco que precisam ficar em casa. Isso eu e você podemos fazer. Eu e você devemos fazer. Cumprir aquilo que está ao nosso alcance, ouvindo as autoridades
e discernindo o verdadeiro do falso. Esta semana eu fiquei impressionado com uma notícia que veio dos Estados Unidos de um bispo, Gerald Glenn, da Igreja Evangélica New Deliverance, na Virgínia, e a notícia diz que este bispo pastor, ele morreu quando ele foi testado positivo para o coronavírus. E ele foi testado positivo e chegou a falecer. O interessante nessa notícia é que ele era um dos que defendiam a não quarentena. Ele dizia, e as palavras dele que eu tenho aqui: acredito firmemente que Deus é maior que esse temido vírus. E ele disse: eu não tenho medo de morrer. E esse pastor então levou a sua igreja a se reunir. Não precisamos nos isolar. Deus cuida de nós. E esse pastor, ele apareceu comandando um culto extremamente lotado. Ele deixou de ouvir as orientações e as advertências dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Nós precisamos fazer aquilo que nós podemos e devemos fazer. A fé, meus irmãos, é um recurso para enfrentar a fatalidade. É verdade, mas ela não é uma licença para agir sem inteligência, para agir com imprudência, para agir com ingenuidade, com ignorância ou teimosia. Aprendi que nós devemos dar passos de fé, é verdade. E muitas vezes esses passos de fé nos recomenda o bom senso. O bom senso. Quando os ventos são contrários, alguém já disse: fique no porto, não se arrisque sobre o pretexto da fé. Pastor Ed René Kivitz, ele diz assim: isso não é fé, é arrogância, é colocar Deus à prova. Há uma guerra no mundo físico, natural, e eu e você devemos tomar as precauções. Mas há uma guerra no mundo espiritual, e essa guerra é maior, e eu preciso tomar as precauções buscando a orientação na palavra de Deus. Eu queria ler para você na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o verso número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E a palavra, esse verbo fortalecer, significa reunir forças para o conflito. Paulo diz: vá até Deus, a força está no Senhor, busque no Senhor a força para o conflito, busque a força para a guerra. E é interessante você notar que o poder de Satanás, ele já foi quebrado por Jesus na cruz. Jesus morreu pelo seu pecado, ele ressuscitou, nos dar vida, é vitorioso, mas enquanto estamos aqui neste mundo, passamos por problemas, dificuldades, lutas e precisamos nos fortalecer para enfrentar essas lutas. E Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 4, as armas com as quais lutamos, elas não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas com as quais nós lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Muitas vezes o esforço humano é insatisfatório, mas o poder de Deus é invencível. E nesta noite eu queria desafiar você, como eu tenho feito. O poder de Deus, ele é invencível. Muitas vezes os nossos esforços, por maiores que sejam, não conseguimos o objetivo, mas com o poder de Deus, nós alcançamos aquilo que necessitamos e precisamos. E nesses versículos, o apóstolo Paulo, se você olhar o capítulo 6 de Efésios,
Ele faz uma analogia da vida do cristão com o soldado romano. Ele conhecia bem o soldado romano, a vestimenta do soldado romano para a guerra. E ele diz então: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque o poder é de Deus. E ele mesmo diz: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Lá em Pedro diz: o Deus de toda graça, ele diz assim: vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Essa fortaleza que vem de Deus, é Ele que vai fortalecer você. A minha graça te basta, disse Deus para Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder vem de Deus. Paulo entendia muito bem isso, e como eu disse há pouco, o soldado romano, ele faz uma analogia da vestimenta do guerreiro romano com a vida de guerra do cristão. E ele diz ali: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ele caminha nesse capítulo 6 e ele vai então dizendo: tome a armadura de Deus. Não a tua armadura, não a tua vestimenta, mas a armadura de Deus. E aí ele vem e elenca qual a armadura que o cristão deve ter. E eu queria salientar nessa noite para você duas armas só. A primeira delas, a arma da defesa. E Paulo diz que a arma da defesa que você vai se defender contra os dardos inflamados do maligno é o escudo da fé. Por isso, a fé é você crer e confiar em Deus. É crer no impossível. E esta fé vence o inimigo. O escudo da fé protege das setas inflamadas do maligno. Protege dos ataques do diabo. Então, a primeira arma, uma delas que eu quero dizer para você hoje à noite, é a defesa. O escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E há um desafio, nesses momentos de pandemia, eu colocar a minha fé firmada no Senhor. Mas há uma outra arma agora, não a defesa, mas uma arma de ataque. E Paulo diz, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada que fere, o escudo que defende, a palavra de Deus destrói o inimigo. Por isso estamos meditando na palavra, na certeza que quando a palavra fala, Deus fala pela palavra. Por isso Paulo diz então para mim e para você: tome a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. Estamos passando por dias maus. E ele diz então: havendo feito tudo o que você pode, fique firme e espere em Deus. E ele termina dizendo lá no verso 13: por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Precisamos da armadura de Deus, mas também precisamos da oração a Deus. O pastor Robertson, teólogo, ele tem uma frase que eu gosto muito que diz: Satanás treme quando um cristão se ajoelha. E eu tenho visto que muitos cristãos têm se ajoelhado diante de Deus nesses tempos. Muitos irmãos da nossa igreja têm se ajoelhado, feito correntes de oração, jejum e oração nesses tempos de coronavírus. E a melhor coisa que temos que fazer é orar, na certeza que Deus está no controle de tudo. Ah, meus irmãos, essa certeza é importante para mim e a vida tua. Deus está no controle de tudo. E Ele age pelos meios ordinários e extraordinários. Os meios ordinários, aquilo que eu e você podemos fazer. Os meios extraordinários, só aquilo que Ele pode fazer. E isso nós confiamos e nós cremos. O grande pastor John Stott, ele diz: toda cura é divina
inclusive aquela promovida pela medicina. Deus está no controle. Deus sabe todas as coisas. Todo o poder é de Deus. Por isso nós podemos orar e pedir a Deus que Ele derrame graça, que Ele derrame bênção aos médicos, aos cientistas, para que logo se descubra o remédio, a vacina para essa pandemia. Nós podemos orar e precisamos orar pelos governantes, pelos governos federal, estadual, municipal, para que as autoridades não sejam levianas na aplicação do dinheiro público, que os nossos líderes possam trazer paz e serenidade para enfrentarmos com muita paz também esta pandemia. Nós devemos orar para que as pessoas usem inteligência, bom senso, para que as pessoas tomem cuidado com a higienização, com a profilaxia necessária nesses momentos, quando o vírus está atacando as pessoas. Cremos também que Deus age de uma maneira extraordinária e por isso oramos: Deus, em nome de Jesus, extermine essa pandemia com um poder invencível, cure os enfermos com a sua graça indestrutível. Deus, aniquile todo o mal que vem dessa enfermidade. Deus, derrame sobre os corações um espírito solidário para que as pessoas possam se ajudar uma a outra. Esse é o desejo do nosso coração, é o desejo de Deus. E por isso, coloque isso na sua oração. Que Deus possa te abençoar. Que você possa ser fortalecido por esta palavra, a palavra de Deus. Porque quando a Bíblia fala, Deus fala. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. E que ela, ó Deus, encontre cada coração agora. Onde cada pessoa se encontra. Onde cada alma busca o Senhor. Onde cada vida anseia pela tua palavra, que ela possa encontrar guarida e possa encontrar repouso no coração de cada um. Ó Deus, que nesses tempos nós possamos descansar no Senhor e nos fortalecermos no Senhor e na força do teu poder. Fica conosco no restante dessa semana. Ó Deus, cuida de cada um de nós. Protege-nos de todo o mal, de todo o perigo. E, ó Deus, que a tua graça se revele a cada dia sobre o teu povo. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Até um próximo encontro. Que Deus assim nos abençoe.